A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, né, compartilhando uma palavra de meditação para as nossas vidas. E assim, hoje eu quero aproveitar essa oportunidade, porque sempre que eu tenho um espaço de tempo legal, assim, às vezes eu tô no carro, tô esperando alguém e aí eu aproveito para gravar o vídeo e deixar uma mensagem, né, para vocês que me acompanham. E assim, para mim é sempre um prazer compartilhar com vocês e poder também edificá-los. E hoje eu estava pensando muito a respeito de uma coisa assim que me entristece muito, porque quando eu penso em Jesus, eu penso nele como algo assim sem explicação, né? A grandeza do ser de Deus assim é algo que a gente não consegue explicar. E eu fico muito entristecida, assim, eu fico muito revoltada, acho que é a palavra, indignada, quando eu vejo algumas pessoas explorando a imagem de Jesus, explorando o sofrimento de Jesus, explorando a morte na cruz, né, para causar uma comoção dentro das igrejas, né, e isso me entristece muito, porque Jesus ele não é um produto de prateleira de supermercado, onde um promotor ali que tem que bater a sua meta oferece Jesus e antes que a pessoa compre a imagem de Jesus, o produto Jesus, né, esse promotor ele dá toda a especificação técnica do produto. Então ele vai dizer quais são os componentes, o que tem, o que não tem, para que serve, o que não serve, quanto consumir daquele produto. E Jesus ele não é assim. Jesus ele não é esse produto, ele não está à venda, ele não está à disposição na prateleira do mercado, ele não tem uma imagem a ser explorada. Nós sim, a nossa imagem sim. Chega até virar um ídolo, porque é tanto. Não tenho nada contra fotografia, não tenho nada contra vídeo, não tenho nada contra nada, nem contra ninguém. O que eu estou dizendo é que algumas pessoas são tão deuses de si mesmas que elas acabam postando tanta foto, tanto selfie, tanta coisa inútil e fútil, ao invés de pegar esse tempo para falar um pouco de Jesus, para falar do amor de Cristo, desse amor que salva, desse amor que transforma vidas, desse amor que resgata das trevas. E assim, eu fico muito chateada de realmente saber que algumas pessoas tratam o evangelho como algo, né, que se submete a qualquer barganha, né? Algumas pessoas, infelizmente, exploram o ministério de Jesus Cristo com fins de satisfazer as suas necessidades pessoais, dizendo que Jesus ele é bom, dizendo que Jesus é agradável, dizendo que Jesus causa um efeito mega, super, power, hiper, tudo, mas é como se eles estivessem vendendo Jesus. Como fez Judas. Judas ele vendeu Jesus por algumas moedas. E nós vendemos Jesus Cristo a troco de nada. Nós vendemos muito barato. Nós estamos vendendo Jesus muito barato. E assim, isso me entristece muito. E eu gostaria assim de que hoje assim nós pudéssemos meditar, né? O que estamos fazendo com a imagem de Jesus? Será que nós estamos propagando o evangelho de Jesus simplesmente para dizer que ele é rei, que ele é senhor, que ele é santo, que ele é misericordioso e que pela graça e misericórdia da parte dele nós seremos salvos? Ou será que nós estamos usando a imagem de Jesus para causar uma comoção, uma emoção e arrancar glória e aleluia? Porque Jesus não é um produto. Jesus ele não é um utensílio que a gente
usa e dispõe da maneira como nós queremos. Pelo contrário, nós é que temos que ser esse instrumento nas mãos de Jesus e nós é que temos que ser um produto de qualidade na mão dele para que esse produto que ele nos transforma seja comparado ao bom azeite, né? Aquele produto que vai realmente assim surtir um efeito de cura na vida de alguém, de libertação na vida de alguém. Então assim, hoje assim, especialmente, eu parei muito para meditar em relação a isso, ao que estão fazendo com o nosso Jesus, ao que estão fazendo com a imagem do nosso Deus, né? Quando eles tratam da crucificação e banalizam o sacrifício de Jesus na cruz, porque parece que falar de Jesus virou um comércio. Mas ninguém está interessado no evangelho genuíno. A impressão que eu tenho é que as pessoas falam do evangelho de uma maneira tão superficial. E não é à toa que existem tantos ateus. Mas não é porque não acreditam em Deus. Porque nesse Deus que estão vendendo, esse Deus que estão anunciando, nem eu acredito nele. Então, se for assim, eu sou ateia. Porque eu não acredito nesse Deus que estão vendendo. Eu não acredito nesse Jesus que estão vendendo. Eu acredito no Jesus da Bíblia, no Deus da Bíblia, naquele que morreu para nos salvar, naquele que deu a sua vida para nos resgatar. Eu não acredito nesse Jesus milagreiro que faz porque pedimos, que faz porque entregamos algo e aí nós ficamos na expectativa de que ele nos recompense das nossas boas obras. Porque o que há de bom em nós? Como é que eu posso exigir algo de alguém que é tão santo? De alguém que é tão puro? De alguém que é tão genuíno? Quem somos nós para barganhar com Jesus? Quem somos nós para exigir qualquer coisa de um Deus que é santo, santo, santo? Eu acho de uma hipocrisia. Eu acho assim de uma soberba, de uma arrogância tão grande, quando as pessoas anunciam Jesus como se ele fosse um produto de prateleira de supermercado. E aí passa todo o currículo de Jesus como se ele fosse um qualquer. Como se ele fosse um qualquer. E exploram a imagem dele para causar no meio de um povo uma emoção. Uma emoção que dura o tempo que tem que durar. Minutos. Porque esse Jesus que estão vendendo, eu não quero. Esse Jesus que estão apresentando, eu não quero. Esse Jesus que faz tudo o que eu quero, esse Jesus que vende barato a salvação, esse Jesus que satisfaz todas as minhas vontades só porque eu quero. Não, o meu Jesus é um Jesus que ele cuida de mim. Ele satisfaz sim as minhas necessidades. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi a oração de um justo não ter efeito, não ter poder. Mas eu não quero esse Jesus milagreiro. Eu não quero esse Jesus que estão vendendo barato. Eu não quero esse Jesus, sabe, que arranca aplauso porque ele não precisa de aplauso. Eu não quero esse Jesus comercial. Eu quero um Jesus espiritual. Eu quero um Jesus de honra, glória e poder. Santidade. Porque é isso que revela o ser de Deus. Santidade. Então, assim, em questão de ser ateu ou não, esse Deus que está por aí sendo pregado, eu não acredito. Eu não acredito. Então, assim, que essa mensagem ela possa fazer com que você reflita no Deus que estão te apresentando, no Jesus que estão te apresentando. Porque, meu irmão, minha irmã, eu falo uma coisa muito sincera com vocês. Busquem o Jesus da Bíblia enquanto é tempo. Porque depois que ele voltar, não adianta, no trono branco, contratar o melhor dos advogados para nos defender. Porque ele vai cobrar. E ele vai dizer: as escrituras estavam aí. Não estudou porque não quis. Não buscou porque não quis. Não entendeu porque não quis.
Porque eu volto a falar, Deus disse que nós devemos adorá-lo com todo o nosso entendimento. E que nós temos que examinar as Escrituras, nos acautelando de que ninguém nos engane, de que ninguém nos engane. Então, assim, cuidado com os deuses que estão te oferecendo. Cuidado com o Jesus comercial que estão te oferecendo. Jesus, ele morreu sem você pedir nada. Jesus, ele te resgatou das trevas sem você pedir nada. E ele vai fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer, que é te salvar. Então, se você quer um carro novo, trabalhe. Se você quer comprar uma casa, trabalhe. Se você quer constituir uma família, conquiste essa família. Se você quer bons filhos, eduque os filhos. Se você quer um bom companheiro, uma companheira, se dê o respeito, faça por merecer. Porque Jesus não tem obrigação nenhuma de nos dar algo além da salvação que ele já nos deu. E que essa palavra possa ficar nos nossos corações. E que essa palavra possa nos fazer refletir a respeito de um Jesus, de um Deus espiritual. E não de um Jesus comercial. Então, assim, meu irmão, minha irmã, eu peço a Deus que vocês tenham discernimento para comprarem a salvação que vem do Jesus genuíno. E que Deus abençoe as nossas vidas. Amém.